Olá a todos, hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente que passa pelo transtorno da ansiedade generalizada, pelo pânico também, acaba sentindo, que é a despersonalização e a desrealização. Por que é que eu que tenho ansiedade me sinto estranho às vezes? Por que é que eu não me identifico mais? Por que é que eu não reconheço mais o mundo em que eu vivo, né? Tudo se torna pesadamente estranho, eu não reconheço o meu rosto no espelho, eu não reconheço o meu mundo de uma forma geral. Antes de falar qualquer coisa aqui, eu quero lembrar você que se inscreva no meu canal, acione o sininho das notificações, assim você recebe avisos dos vídeos assim que eu publicá-los aqui. Eu sou a Elsie Heber, eu sou psicóloga e eu passei pelo transtorno do pânico e tive desrealização e despersonalização muito fortes quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu superei isso já faz muito tempo e eu ajudo as pessoas com um método próprio que eu aplico em terapia individual ou no meu programa Todo Dia Bem. Eu diria que essa característica, né, é muito mais um artifício da ansiedade do que um sintoma, né? Até porque a gente está falando da ansiedade como um transtorno, como uma emoção disfuncional e não como uma doença. A apresentação dessa característica, a vivência desse artifício da ansiedade é fortemente influenciada por uma parte da nossa personalidade que acaba entrando em ação em função do próprio transtorno. A pessoa que passa pelo transtorno do pânico, ela se coloca muitas vezes no lugar do doente e no lugar da vítima. E é justamente sobre isso que eu quero falar. É o indivíduo se colocar nessa posição que, na verdade, gera a despersonalização e a desrealização. Eu explico. Para explicar isso, eu preciso explicar um outro fenômeno que acontece no cérebro em função da ansiedade, que influencia a vivência desse papel que o ansioso se coloca do doente e do vitimizado. Esse conceito é o conceito de trauma. Trauma não somente é aquilo que a gente vivencia de dolorido na nossa infância, mas sim eventos em que se caracteriza um potencial de morte iminente. Para a gente entender o trauma, eu vou usar um exemplo pessoal. Eu passei por um trauma muito grande. Eu sofri um acidente de carro grave na BR. O carro capotou várias vezes e num evento como esse, eu me lembro muito bem, nos dias seguintes, eu diria que nas 2 semanas seguintes, talvez até um pouco mais, mas principalmente nos momentos seguintes e nos dias seguintes, os 3 dias seguintes ao acidente, eu não conseguia pensar em outra coisa. Aquela cena do capotamento ficava sendo revivida na minha cabeça, o tempo todo, repetidas vezes. E por que isso acontece? Isso acontece justamente porque a vivência de uma iminência forte de morte, de perigo, desencadeia o que se chama no cérebro de desregulação. O nosso cérebro ele se desregula em vários níveis, né? Tanto no seu nível de memórias, a gente não consegue mais fazer memórias novas, por isso a gente não consegue focar no agora. O cérebro desliga uma série de memórias e liga outras memórias. Então a short memory, que é a memória de curto prazo, a memória do momento presente, ela é praticamente desligada. Por quê? Porque ela não é necessária. Durante um evento de trauma também, ou num pós-trauma, o cérebro vivencia repetidamente a lembrança daquele evento para que ele fique extremamente atento a eventos parecidos que vão acontecer no futuro, para que ele consiga contornar aquele evento, para que ele consiga fugir e evitar aquele perigo. Então essa é uma das características que o trauma causa. Uma outra característica que um trauma causa é que ele coloca a gente num modo de sobrevivência. O sistema nervoso todo é alterado e a gente entra numa agitação, numa aceleração exagerada. Isso tudo porque o nosso cérebro precisa ficar atento a perigos semelhantes àqueles
que vão acontecer no futuro para que ele possa fugir, para que ele possa se esquivar daqueles perigos. O fato é que uma série de substâncias no nosso organismo passam a ser estimuladas, como o cortisol, e outras substâncias passam a não ser produzidas, como a dopamina, a serotonina, que são substâncias que acabam nos relaxando e nos dando prazer. O corpo está em total alerta. E nesse momento do trauma, o que acontece é que uma parte da nossa personalidade, que talvez nunca tenha entrado em ação, passa a atuar, que é a nossa vítima interna. A gente se coloca no papel de vítima porque a gente está sendo uma vítima de um trauma pesado. Essa vítima acaba tirando o nosso eu autêntico, o nosso self da atuação, acaba tirando um pouco o ego da atuação e fazendo com que a gente entre num constante papel de vítima e não consiga atuar nas situações de outra forma por um bom tempo. Se a gente transportar esse conceito de trauma para a ansiedade, que a ansiedade, os transtornos da ansiedade e do pânico hoje são considerados traumáticos, porque uma crise de pânico, quando ela acontece, a sensação de morte iminente é muito grande. Uma crise de ansiedade, quando uma pessoa tem todos os dias e ela não sabe o que está acontecendo, ela acha que vai morrer, causa a mesma desregulação no cérebro que causou para mim lá naquele acidente de trânsito. A pessoa fica sempre à espreita de uma nova crise, a pessoa não consegue focar no aqui e agora, e aí é que entra a despersonalização e a desrealização. Colocar-se no papel dessa vítima, vítima de um trauma, como a ansiedade, o pânico e as fobias acabam colocando o indivíduo, acabam acionando esse artifício da ansiedade, porque é uma parte da nossa personalidade que não reconhece essa realidade de bem-estar. Ela realmente não sabe o que é sentir prazer, porque ela é a vítima que está em atuação. Então, quando eu olho para o mundo e não o reconheço, quando eu olho para mim e não me reconheço, é a ansiedade falando, mas isso não significa que você está enlouquecendo. Significa apenas que o seu cérebro está desregulado em função da ansiedade. E o que fazer com isso? Bem, quem me acompanha aqui sabe que eu trabalho com mindfulness e as técnicas de mindfulness, elas ajudam muito na recuperação pós-traumática. E é por isso que elas ajudam também no tratamento da ansiedade. Para resolver a equação da desrealização e da despersonalização, você tem que resolver a equação da ansiedade. Ou seja, você precisa quebrar o esquema de esquiva que está por trás da ansiedade, de esquiva do perigo, e sair do papel da vítima. Como é que você faz isso? Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa de um bom acompanhamento psicoterápico, você precisa de um bom acompanhamento profissional. É claro que você hoje pode fazer uma técnica de ancoragem do pensamento que tire a tua mente de divagar em excesso a respeito de se você vai ter uma crise ou não, se os sintomas que você está tendo de ansiedade são físicos ou não. Enfim, as eternas perguntas que o ansioso se faz a respeito dos esses, dos porquês e dos será-ques. Esse tipo de atividade mental é típica da vítima de um trauma. Ela fica o tempo todo elucubrando se aquele perigo vai acontecer de novo, se a crise vai acontecer de novo, se algo de ruim vai acontecer de novo. Esse esquema é tão forte que é necessário muita habilidade de uma pessoa com experiência que te conduza nesse processo. Mas você pode fazer sim uma técnica de ancoragem do pensamento. Eu vou indicar aqui embaixo no texto qual vídeo você pode assistir, qual técnica você pode assistir para amenizar a despersonalização e a desrealização nesse momento. Lembre-se sempre de consultar um profissional da área de saúde para diagnosticar o seu transtorno, seja um psiquiatra, seja um psicólogo. Não pratique em hipótese alguma automedicação e não ache que apenas assistindo vídeos no YouTube você vai resolver uma questão tão séria que é a sua saúde emocional. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, contando mais sobre a sua história, falando mais sobre como esse vídeo te ajudou. Você pode também compartilhar com alguém que sofra desse mesmo problema. Mande um e-mail para mim com uma pergunta, com uma dúvida para elce@elceherber.com.br que eu respondo para você num vídeo aqui pelo canal. Não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar com pessoas que você acha que vão aproveitar esse vídeo tanto quanto você. Ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo.